primeiro momento, assim, ele está perdido, está tudo acontecendo errado. Não tem processo, não tem marketing, não tem CRM, não entende da parte financeira. Aí o que ele faz? Ele vai se capacitar. Então, por exemplo, vários médicos que fizeram meu curso no ano passado, depois eles iam falar comigo, cara, me capacitei, mas tá complicado, porque minha gerente fez isso, minha gerente fez isso. Cara, você se capacitou, só que você não está orientando, você está querendo fazer no lugar das pessoas. Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos com o Dr. Thiago Volpi, um dos grandes caras aqui de empreendedorismo e também médico focado em performance. Galera, o Dr. Thiago Volpi, ele é nutrólogo, empresário e professor e hoje é dono da clínica Espaço Volpi, que é focada em performance e emagrecimento com o objetivo de longevidade. Tá certo, doutor? Tá certo sim. Boa. Uma coisa também interessante que eu já queria trazer para vocês. O doutor... Vou te chamar de Thiago aqui. Sim, por favor. O Thiago, ele é muito focado em empreendedorismo na área de saúde e medicina, pessoal. Hoje ele está com um curso que já reuniu mais de 150 profissionais com o objetivo de melhorar a performance de executivos médicos. Não é isso, doutor? Exato. O médico, ele não costuma aprender como gerir uma empresa. Isso acaba sendo uma deficiência gigantesca nossa. Então, eu preparei um curso só para isso, para o médico aprender como que ele vai gerir e cuidar da empresa dele, avaliar desde fluxo de caixa até a parte de marketing. Boa. Doutor, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Legal. Thiago, queria começar o nosso papo falando sobre o principal tema, que é o que você mais aborda e que eu mais acredito. A gente estava conversando aqui no off-topic sobre performance e produtividade, principalmente para executivos e CEOs, né? Esse é um podcast muito voltado para empreendedores e executivos. E, bom, você sabe que eu acredito nisso de uma forma vertiginosa, mudou minha vida. E eu queria que você explanasse um pouco a importância de cuidar da saúde física e mental para você conseguir resultados diferenciados no negócio. O que é uma coisa importante para que todos saibam? Os nossos resultados, a nossa capacidade de decisão vai depender de uma máquina funcionando muito bem. O que é a nossa máquina? É o nosso corpo e o nosso cérebro. Então a gente fala performance física e performance mental, mas a verdade é que saúde física e saúde mental é a mesma coisa. Um corpo inflamado, um cérebro inflamado. Então, quando você tem níveis de inflamação, quando você não dorme direito, quando você não se exercita, a sua máquina passa a não funcionar tão bem. Eu vou fazer uma comparação. Você pode ser o melhor piloto do mundo. Se você for para um autódromo e os outros pilotos estiverem de Ferrari, estiverem com uma McLaren e você estiver num Civic, que não é um carro de autódromo, você não vai conseguir competir com eles, você não vai nem ver a cor deles. Então, hoje eu vejo as pessoas se procurando muito aprender como dirigir melhor. Então, é o CEO que ele vai fazer cursos, que ele aprende como administrar melhor a empresa, ele tem várias capacidades. Só que ele não dorme direito e essas capacidades não vão aparecer no outro dia. Só que ele está acima do peso, quem está acima do peso normalmente está inflamado, e um cérebro inflamado funciona de maneira mais lenta. Então, as pessoas têm que se preparar a máquina, preparar o corpo e o cérebro para poder tomar as melhores decisões e com isso ter resultados. Tá? Eu vou até trazer um tópico, por exemplo, vamos falar de criatividade. Às vezes as pessoas falam, bom, eu quero ser mais criativo, eu vou fazer um curso de inovação e eu estou comprometido com a tentar ver coisas novas na minha empresa. Só que a criatividade depende de uma habilidade do nosso cérebro, depende da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar ao ambiente e de mudar a comunicação dos neurônios, para que a pessoa não fique sempre pensando a mesma coisa. Tá? Nós já temos vários estudos mostrando o quê? O indivíduo que não faz atividade física não tem um cérebro muito neuroplástico. Ou seja, a pessoa quer ser inovadora, ela tem que fazer atividade física, porque isso vai aumentar a capacidade dela de aceitar ideias novas e de ter ideias novas. E cada uma das habilidades, se a gente for avaliar, existe um mecanismo pelo qual a pessoa consegue melhorar sendo saudável. Então, dei o exemplo da criatividade, parte da concentração. Uma pessoa que não dormiu bem não vai ter uma capacidade de manter um esforço continuado, concentrado por muito tempo. Tá? Uma pessoa que come carboidratos refinados, que dão um pico de açúcar no sangue e depois pode ter uma hipoglicemia, ela não vai manter uma capacidade estável. Ela vai, durante 20, 30 minutos,
ficar animada e depois ela vai ter sonolência, ela vai perder o foco. Então, você tem várias habilidades, né, que você precisa estar em dia com a sua saúde para que elas ocorram em máxima performance. Então, alta performance começa em você cuidar da sua saúde, do seu sono, treinar e comer bem. Né? Cara, uma coisa muito interessante que você já acabou de dizer é o seguinte. Você deu uma mini aula já aqui. E eu acho que uma debilidade muito grande dos executivos, CEOs, empreendedores de uma forma geral, é não estudar sobre performance. Porque, veja bem, se você está dizendo que não basta a gente entender sobre tecnicidade do negócio e que para as habilidades comportamentais que eu preciso ter para desenvolver alguma coisa, eu preciso seguir um playbook de como conseguir alcançar esses conhecimentos. Porque muitas vezes os CEOs eles não conseguem determinada habilidade, não é por falta de conhecimento ou por falta de consciência, porque eles são conscientes, mas eles simplesmente não conseguem desempenhar isso. E isso está relacionado justamente com o que você está dizendo, né? Que muitas vezes ele não tem um sono que possibilita a concentração, ele pode estar acima do peso, que dificulta toda a habilidade dele em termos de criatividade, de desempenho. Ele pode simplesmente não estar fazendo exercício e o cérebro não está processando nos 100%, não é isso? Exato. Que é um exemplo muito clássico de uma coisa que pode fazer a diferença, pode ser virar a mesa aí para um executivo. Tem um estudo que foi feito, ele foi feito com prisioneiros finlandeses que estavam saindo da prisão, tá? Adoro estudo. Exatamente, estavam saindo incondicional. E aí, os pesquisadores, eles mediram se esses presos, quais tinham resistência à insulina e quais não tinham, tá? Quem tinha resistência à insulina é uma pessoa que não consegue metabolizar o carboidrato tão bem, né? É um passo antes do diabetes. Dos presos que saíram incondicional, tá? Os presos com resistência à insulina, eles cometiam delitos. O que é cometer um delito? É tomar uma má decisão, né? Sim. Em uma proporção 80% maior do que aqueles que não tinham resistência à insulina. Caramba. Então, você vê uma condição metabólica que as pessoas não relacionam com performance cognitiva, não relacionam com capacidade de tomar decisão, muda completamente o destino daqueles presos. Aí vamos trazer para o nosso mundo, vamos trazer para o mundo dos executivos que são tomadores de decisão. Tem muita gente aí que está com um leve sobrepeso, não precisa ser obeso para ter resistência à insulina, e ela tem resistência à insulina. Ela está tentando melhorar a capacidade dela de gerir a empresa de diversas maneiras. Se ela fizer um exame simples, é um exame que existe há muitos tempos, qualquer médico pode pedir, e ela vai olhar, eu tenho resistência à insulina. Só ela tratar essa resistência à insulina, que pode ser feita com dieta, com alimentação, ou mesmo através de um medicamento, ela, ao não ter resistência à insulina, ela vai melhorar muito a capacidade de tomar decisão dela. Então, são pequenas coisas que, às vezes, é um detalhe pequeno, até para quem estiver me vendo. Faz um exame e descobre se você tem resistência à insulina. Tratar a resistência à insulina vai ser a melhor coisa que você pode fazer para a sua performance cognitiva. Então, são coisas pequenas que nós não prestamos atenção no dia a dia se nós não estudamos a alta performance. Né? E aí, uma outra coisa também, às vezes, você ter um pouco de conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona é importante. Se você, por exemplo, vai fazer um curso, tá? Aquela noite depois do curso é especialmente importante que você durma bem. Por quê? Porque você fixa as memórias no cérebro dormindo. Você tem um neurotransmissor, acetilcolina, que é muito importante para o aprendizado. E essa acetilcolina, você vai melhorar tudo isso dormindo. Então, as pessoas às vezes vão fazer um curso, aí, encontra um monte de gente, vai fazer o curso, aí sai, vamos beber uma. O álcool já prejudica um pouco também a fixar o aprendizado. Mas vamos beber uma e fica até 2 da manhã, e no outro dia acorda cedo. Cara, ele não está fixando conhecimento. Viu? Então, não estou falando para a nossa vida que nós nunca possamos, de repente, um dia sair, beber um pouco mais, ou vai ter noite que você vai dormir pior. Mas se você fez um curso no dia, como é que você não vai dormir bem? Você está jogando seu curso fora. Olha que interessante. Então, são várias desses pequenos detalhes que, quando a gente estuda alta performance, a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Uma outra coisa que é muito importante, você pensar no nível de energia que você tem. O nosso cérebro, para tomar decisões, ele funciona da seguinte maneira. Cada decisão que ele toma tira um pouquinho da energia dele. Lembra aqueles celulares antigos, tinha aquela barrinha de energia? Sim. Aí, 99, 66, 33? Nosso cérebro é igual. Então, à medida que você vai tomando decisões, sua capacidade de tomar boas decisões vai diminuindo. Então, existe o conceito que a gente chama de fadiga da decisão.
Se você tem várias decisões para serem tomadas, distribui um pouco isso ao longo do seu dia, tá? E vale a mesma coisa. Eu tenho uma reunião agora à tarde. Se eu tenho uma reunião agora à tarde, eu não posso, na parte da manhã, tentar, por exemplo, jogar xadrez ou jogar um videogame mais complicado. Não é legal eu gastar a minha capacidade cognitiva, já que eu tenho uma reunião à tarde. Eu preciso chegar na reunião muito bem. Então, é legal fazer alguma atividade mais relaxante, fazer alguma coisa mais tranquila. Então, existem vários aspectos da nossa cognição que, se você consegue estudar a alta performance, você vai começar a se controlar. É muito parecido com um atleta, tá? O atleta, ele passa a conhecer o corpo dele. Se ele vai ter uma prova à tarde, ele não vai se exercitar muito de manhã, tá? Ele vai saber o que ele vai comer antes da prova. Vou dar um exemplo para um executivo. Se esse executivo sabe que vai ficar o dia inteiro, um monte de reunião, talvez não consiga almoçar, de manhã ele precisa comer proteínas e gorduras. Por quê? Porque elas fornecem energia de maneira contínua para o corpo dele. Se ele comer muito carboidrato de manhã, ele vai ter energia por 3 horas, por 4 horas. E depois essa energia vai cair. Ele tem que ou fazer uma boa refeição novamente, ou ele vai ter uma queda de performance. Então, você precisa planejar o seu dia. Você precisa, assim, tenho daqui a 4 dias um evento importante. Você já começa a planejar hoje. Como é que eu vou regular meu sono? O que eu vou comer um dia antes? O que eu vou fazer? Quais decisões que eu vou deixar que eu vou automatizar? Uma coisa que melhora muito a capacidade das pessoas de ter um bom desempenho cognitivo é automatizar a maior parte das decisões. Então, aquela pessoa que ela acorda, ela não olha para o guarda-roupa e pensa o que eu vou vestir. Ela já tem aquela roupa que ela vai vestir naquele dia, né? Se você vê grandes empreendedores na área de tecnologia, os caras usam a mesma roupa, porque eles não precisam decidir. Então, a pessoa ela não vai chegar no restaurante e pensar, deixa eu abrir o cardápio aqui para ver o que eu vou comer. Não, ela já sabe. Pô, no restaurante eu vou comer tal proteína com vegetais. Tá? Ela já tem um prato pré-determinado e ela vai lá e repete aquele comportamento sempre. Então, ela não gasta energia para tomar decisão e ela vai ser um tomador de decisão melhor para aquelas decisões que não podem ser automatizadas. Interessante. Isso dá muito para a gente fazer uma analogia à dinâmica de técnicas mesmo do nosso dia a dia de gestão de tarefas, né? Eu sempre incentivo os meus clientes executivos a trabalharem, por exemplo, com complexidade de tarefas. E assim, já tem vários estudos que determinam que é muito interessante você não passar mais de 3 a 5 tarefas complexas para você poder desempenhar muito bem. E aí você desce isso para mais 2 ou 3 tarefas de mais baixa complexidade, assim você consegue fechar seu dia com 5 tarefas importantes e mais ou menos ali mais 5 tarefas de baixíssima complexidade. Você tem um altíssimo desempenho porque você fez muito isso. Isso está diretamente conectado a isso, né? Porque essa barrinha que você está dizendo, né? Exato. Está conectado com a questão da fadiga da decisão. Então, para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, vale a pessoa começar a controlar o nível de energia que ela vai ter para tomar decisões. É fadiga da decisão. Agora, vamos para um segundo passo. Você pode começar a tentar fortalecer essa capacidade de tomar decisões com o tempo. Seria como fazer um exercício. Como que você faz isso? À medida que você diminui seus níveis de inflamação, que você faz mais atividade física e que você faz um tipo de treinamento para o cérebro, qual é esse treinamento? A meditação, tá? Tem vários estudos mostrando que a meditação, ela melhora a nossa capacidade de concentração, melhora tomar decisão. Meditar diminui níveis inflamatórios no corpo. Às vezes as pessoas até pensam, como que meditar vai diminuir a inflamação? Mas diminui. Quando você pega marcadores de inflamação, você mede antes e depois, que a pessoa medita, eles estão menores depois. Então você vai primeiro controlar, tá? Você tem um determinado nível de força, você vai controlar seus dias para que ela não acabe no meio do dia, de força mental, né? Que seria o desempenho cognitivo. Então controla para ele não acabar no meio do dia. E começa a montar um estilo de vida para aumentar essa capacidade. Tá? Eu brinco que é como treinar bíceps, né? Você vai fazer repetições, você vai ficando mais forte. E não adianta um dia que você tem que fazer força à tarde, você fazer muita repetição de manhã, porque ele vai chegar à tarde extenuado. Então você tem que tanto controlar no dia, como ir fortalecendo com o passar do tempo. Eu tenho umas perguntas sobre como a gente consegue alcançar essa alta produtividade e quais são as coisas que a gente tem que evitar. Mas antes eu queria dar um depoimento, que é o que a gente já estava conversando anteriormente. Eu sou prova viva desse negócio. Assim. Em 2018, 2019, eu descobri que eu tinha TDAH e eu tinha uma série de consequências no meu corpo. Muito ruins, sabe? Quais eram elas? Eu descobri que eu tinha vários problemas do sono. Então, eu parecia quase aquele filme que o Mr. Bean liga e desliga, assim, sabe? Que ele tá andando e ele dorme do nada e acorda do nada. Eu era praticamente isso.
Não chegava a ser... Eu esqueci até o nome da doença que você dorme do nada. Narcolepsia. Narcolepsia, exatamente. Não chegava a ser narcolepsia, mas parecia. Então, eu já cheguei a ponto de ir numa boate e dormir em pé. Ao mesmo tempo que eu virava à noite no dia seguinte. E isso foi piorando. E automaticamente outras coisas foram acontecendo. Eu ganhei um peso extremo, fiquei enorme de gordo, eu dormia mal, automaticamente eu tinha um nível de produtividade no trabalho baixíssimo e não entendia por quê. Eu basicamente botava a minha lista de tarefas, sempre fui um cara muito ligado a planejamento desde o início da minha carreira. Então eu botava um planejamento para eu executar e eu não executava. E eu me sentia pior ainda por não conseguir executar. E era um círculo vicioso, péssimo, até que eu comecei a entender alguns sinais. E o dia fatídico foi quando minha mulher, eu estava contando com você, ela deu ali a cartada final, porque eu fui para casa da minha sogra, comprei uma pizza para levar para casa, deixei em cima do carro. Saí, esqueci o raio da pizza em cima do carro, perdi a pizza. Subi em casa, ela perguntou cadê a pizza, mandou ir lá no carro ver e mandou jogar o lixo fora. Desci para ver se a pizza estava no carro, deixei o lixo dentro do carro e não voltei com a pizza. Ela me perguntou cadê a garrafa que estava em cima da mesa e cadê a pizza. Falei que a pizza não sabia onde estava e a garrafa não sabia onde estava. Peguei a garrafa e joguei dentro do lixo quando estava recolhendo. Voltei para o carro, ao invés de pegar os 2 sacos de lixo, peguei um só, voltei, deixei a garrafa em cima da mesa e esqueci de jogar o lixo de novo. Foi aí que ela falou, olha só, você vai se tratar. E foi aí que eu descobri a complexidade do corpo humano e o quanto isso é importante para o teu resultado. Descobri que eu tinha problema de sono, comecei a tratar, dormi muito melhor, comecei a tratar o TDAH, voltei a fazer mais exercícios, principalmente a musculação, que para mim é um exercício fácil, né? Apesar que eu até quero te perguntar um pouco mais sobre a qualidade de exercícios, que eu acho que é um ponto relevante. E cara, não estou na melhor alimentação do mundo, mas infinitamente melhor do que eu tinha, né? Cara, minha vida mudou. Emagreci, comecei a dar mais resultados e do período de 2019 até hoje, a minha empresa ela nunca cresceu menos de 40% a 50% no ano. Desde esse momento. Foi só isso? Não. Mas foi também isso, com toda certeza e com convicção eu digo isso. A prática de exercícios, a qualidade de sono e a qualidade do alimento fez com que eu mudasse a minha vida. Assim. E ainda digo mais, comecei a ter um certo desejo de aprender mais. Então, seus vídeos lá no G4, assisti todos, seus conteúdos também na internet, gosto bastante, porque esses conteúdos fazem com que você aprenda justamente conseguir executar as habilidades, porque aprender os executivos já sabem, senão eles não estariam no cargo de executivos, mas eles não conseguem fazer e eles não sabem por quê. E é muito sobre isso que você está trazendo. E aí a pergunta que eu queria te dizer é: quais são os itens que um executivo pode fazer em casa mesmo ou incluindo na sua rotina que fazem com que essa alta performance de fato chegue? Assim, pequenos movimentos que ele pode fazer para que ele consiga. Aqui você já até adiantou e falou sobre automatizar um pouco das decisões, né, que eu acho que é um item extremamente relevante que, inclusive, eu nunca tinha pensado. Eu já faço, mas intuitivamente. Agora, talvez eu faça mais. Então, acho que eu vou começar do início e vou desenvolvendo aí a alta performance, tá? Boa. Inicialmente, a gente precisa pensar em 4 coisas. Nós precisamos pensar em alimentação, em atividade física, em sono e em técnicas de relaxamento, tá? Então, o que seria isso? Numa alimentação, primeira coisa, evitar muita comida industrializada. Por quê? Porque a comida industrializada tem uma série de substâncias que aumentam os nossos níveis inflamatórios. E já está comprovado que isso prejudica o nosso organismo como um todo. Tá? Qualquer tipo de comida industrializada. Comida industrializada, no geral, não vai ser boa. Congelada, tá? Aquela congelada lá... Depende se ela é uma comida natural que foi congelada,
talvez tudo bem. O problema é que ela come uma bolacha, o problema é uma fritura, né? Se você pegar, por exemplo, um sanduíche do McDonald's, você guarda ele durante 6 meses, você vai lá e ele está igual. Ou seja, é completamente cheio de conservantes, cheio de uma série de coisas, tá? Então você vai pensar na comida, você vai tentar evitar carboidratos refinados, né? Que o carboidrato refinado é desde um doce até um exagero em arroz branco, em pão branco. Você tem que tentar evitar os carboidratos que são possíveis de maneira rápida pelo seu corpo. Qual que é a prioridade? Comer proteínas de qualidade, tá? Comer gorduras boas que você acha em peixes, que você acha em castanhas, que você acha no azeite de oliva, por exemplo, tá? Então, proteínas boas, gorduras boas e os carboidratos bons, são aqueles absorvidos de maneira lenta pelo seu corpo. Os melhores, vegetais em geral, tá? Brócolis, couve-flor, abobrinha. Quando nós vamos para a atividade física, a gente precisa pensar em 2 tipos de atividade física. Na musculação, e se a gente pensa em longevidade, que é um dos focos que eu tenho, musculação é talvez o exercício mais importante. Porque uma das maiores limitações que nós temos à medida que nós vamos envelhecendo é que ao perder músculos, primeiro, você perde sua independência, você não consegue andar. Segundo, o músculo, ele é um órgão endócrino, o músculo nos ajuda a controlar o açúcar no sangue. Então, você tem pouco músculo, você fica diabético. Então, você vai ter a musculação, só que você também tem que fazer exercícios aeróbicos, que vão fazer bem para o seu coração. E os exercícios aeróbicos estão relacionados com a produção de uma série de neurotransmissores, uma série de substâncias que melhoram não só a neuroplasticidade do cérebro, mas que melhoram o nosso estado de humor. Então, uma pessoa que faz exercícios tende a ser mais feliz do que uma pessoa que não faz exercícios. Por que isso é importante? Porque já está comprovado que as pessoas felizes costumam performar melhor, né? Tem um pesquisador de Harvard, Sean Archer, que ele fez esses estudos e viu que pessoas felizes performam melhor. Então, a atividade física te ajuda a ser mais feliz. Atividade física é musculação e atividade aeróbica. Aí nós vamos para a questão do sono, tá? O sono talvez seja hoje a questão mais negligenciada pelos executivos, tá? Isso não é uma impressão minha. Tem um estudo que foi feito, e esse não foi nem publicado em revistas médicas. Foi publicado na Harvard Business Review. E eles colocaram qual que seria o fator, né, mais importante que melhoraria a produtividade dos executivos americanos. Eles fizeram essa pesquisa e eles chegaram à conclusão que o fator que mais melhoraria a produtividade dos executivos seria cuidar do sono. Se os executivos passassem a cuidar do sono, seria o maior salto de produtividade, tá? Eles não estavam só vendo hábitos, eles estavam vendo se alguma tecnologia, que alguma coisa poderia melhorar, e eles chegaram à conclusão que é dormir melhor. Então, as pessoas elas tendem a negligenciar o sono. E depois, técnicas de relaxamento, tá? O que é uma técnica de relaxamento? Nós não falamos que tomar decisões consome energia? Se você no meio do seu dia, por exemplo, você tem uma cadeira lá que faz massagem, você deita nessa cadeira, você medita durante 5 minutos, ou não medita, fica olhando para o teto, você tem técnicas ao longo do seu dia que você recupera energia. E o relaxamento, é importante que você tenha um relaxamento que você faz ao longo do seu dia, de 5, 10 minutos, num lugar aí que você fique tranquilo, numa cadeira tranquila, que você não vai estar com o celular, que você não vai estar gastando energia com outras coisas. E você tem o relaxamento que você tem que fazer em períodos. Então, aquele executivo, tô trabalhando 7 dias por semana, 12 horas por dia, eu tô muito bem. Cara, talvez ele esteja performando menos do que o executivo que está trabalhando 10, 12 horas, 6 dias por semana e está descansando 1, pelo menos. E existe aquele relaxamento que você tem que ter em períodos longos, que é aquela questão de que às vezes a pessoa passa 3 meses trabalhando, tira uma semana de férias, quando ela volta ela tem várias ideias novas. Então a gente falou de 3 coisas: alimentação, atividade física, sono e técnicas de relaxamento, que a meditação pode ajudar para isso. Aí vamos avançar um pouquinho agora, tá? Boa. A gente falou da questão da fadiga da decisão, né? Que você planejar o seu dia e automatizar, você consegue automatizar 90% das suas decisões. Então, você vai sair de casa, você tem a roupa lá que você vai vestir. Se a pessoa não quiser usar a mesma roupa todo dia, ela, no final de semana, que ela não costuma tomar tantas decisões, ela separa a roupa de segunda, terça, quarta e quinta. Eu vou dar um exemplo para você. No consultório, toda terça-feira eu tô com a mesma camisa, com a mesma cor de camisa. Toda quarta-feira eu tô com outra cor de camisa, ou contrário. Mas assim, é todos os dias a mesma coisa. A de camisa é ou branco ou azul, mas nem essa decisão eu tomo. Eu sei que toda terça-feira vai ser uma cor, toda quarta-feira vai ser outra cor, terça é azul, quarta é branca. Então eu não vou tomando decisões. E aí os ternos também. Toda segunda-feira vai ser o mesmo. Eu tenho 5 ternos, que é um para cada dia da semana. Quando um deles desgasta, eu vou lá e faço outro, mas eu tenho sempre um para cada dia da semana. Então o executivo tem que fazer o quê? Ele tem que também ter esse armário, quase que armário em cápsulas, né? Que cada dia vai ter uma vestimenta.
A alimentação, é muito fácil você saber, e até ajuda na dieta, vou comer todos os dias a mesma coisa. Eu vou comer um vegetal, se eu como num restaurante, eu vou pedir esse prato. Então, aí vamos lá, vegetal, você pode mudar, um dia brócolis, um dia couve-flor, outra coisa, até saudável mudar. Então, você cuida da fadiga da decisão. Aí vamos avançar um pouquinho mais, tá? Avançando um pouquinho mais. Será que você não tem algum diagnóstico? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca foi pesquisar, ela se atrapalha às vezes e de repente ela recebe um diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção. E ela começa a ser tratada. Isso vai melhorar a performance dela de maneira incrível, tá? E lembrando que, você é um exemplo disso. E lembrando que o transtorno de déficit de atenção, às vezes pode ser tratado com medicamentos, mas dependendo do nível, você consegue tratar com atividade física, com alimentação, tá? Não obrigatoriamente você precisa entrar em medicamentos. Boa. Aí, continuando, a gente falou de diagnóstico. O transtorno de déficit de atenção é um diagnóstico que, assim, eu creio que a maior parte das pessoas que estão me assistindo aqui já sabem o que é. Agora, imagina o seguinte, você tem um diagnóstico de resistência à insulina, que a gente chama de pré-diabetes. Eu falei sobre ela aqui. Sim. Cara, é uma coisa que você vai mudar muito. Assim, se a pessoa não mudar muito o estilo de vida, tem um medicamento que não tem efeitos colaterais nenhum, que ela vai passar a tomar todos os dias, prescrito por um médico que acompanha ela, que ela melhora essa resistência à insulina. E ela vai ser uma melhor tomadora de decisão. Então, a gente tem que pensar, vamos lá, qual que é o início? As quatro bases. Depois a gente começa a organizar nosso dia, gastar energia. Se eu vou fazer uma atividade complexa à tarde, não vou fazer uma de manhã. Depois eu vou ver se eu tenho algum diagnóstico, algum problema. Aí tem vários outros, tá? Se você tem um hipotireoidismo, você também não vai ter um raciocínio tão rápido. Se você tem níveis baixos de testosterona, a sua capacidade de decisão vai estar bem piorada, tá? Então você tem várias outras coisas que podem piorar a sua alta performance. A partir do momento que você, estou muito bem, né? Cuidei já de todas as coisas, estou em alta performance. Aí você pode também contar, o que eu posso suplementar para melhorar ainda mais minha performance? A gente sabe hoje tem uma categoria de suplementos chamados nootrópicos. Nootrópicos são suplementos para a mente, tá? Assim como quando você vai treinar musculação, você pode usar uma whey protein para desempenhar melhor, para ter mais músculos, você pode usar alguns suplementos para melhorar a mente. O primeiro, que já é muito estudado, extremamente seguro, é o mesmo que serve para ajudar na musculação, a creatina. A creatina, ela ajuda a nossa célula a formar energia, a formar ATP. E ela está presente em grande quantidade nas células musculares e nas células nervosas. Então, a mesma creatina que o cara usa para academia vai ajudar ele na parte cognitiva. A gente tem o magnésio. Tem algumas formas do magnésio, como o magnésio treonato, que tem uma ação muito boa no sistema nervoso. Tá? A gente tem também a cafeína, é um excelente nootrópico, ajuda muitas pessoas. No entanto, se você usar a cafeína sempre, existe uma probabilidade grande de que você se acostume com ela não faça mais efeito. Então, para quem gosta de tomar cafeína, dois conselhos. Primeiro, faça detox de cafeína. 1 semana por mês ou 1 semana a cada 2 meses, você zera a cafeína. Segundo, você precisa saber, quando você toma cafeína, que a cafeína ela vai levar entre 5 a 7 horas para cair a dose pela metade. Então, se você depois do almoço tomou 200 miligramas, vamos dizer que 1 da tarde você tomou 200 miligramas de cafeína, às 6 horas você vai ter 100 miligramas na sua corrente sanguínea. E às 11 horas você vai ter 50 miligramas. Então, tenta não usar cafeína depois das 3 da tarde. Se você é um metabolizador lento de cafeína, isso aumenta para 7 horas. Tá? Se tomar cafeína, já era. Pra mim. Sim. Provavelmente você é um metabolizador lento de cafeína. Então, o metabolizador lento, ele toma cafeína e ele continua com a cafeína à noite. E é aquela pessoa que não dorme bem, aí no outro dia ela precisa de mais cafeína ainda, e ela entra nesse ciclo vicioso. Eu nem tomo. Então, eu não bebo café. Assim. Aí existe uma alternativa para quem, por exemplo, precisa de algum tipo de estimulante e a cafeína não funciona bem. Você tem desde os adaptógenos, rhodiola rosa, ginseng siberiano, que são nootrópicos também. Você tem até teacrina também, que é um estímulo um pouco mais leve que o da cafeína, que dura um pouco mais de tempo, mas que até gera um certo bem-estar. Então você pode usar coisas para melhorar a concentração, que é a cafeína, ou um dos outros, se você não se dá bem com a cafeína. Você vai ter coisas que melhoram a função da sua célula como um todo, como o magnésio, tá? Você vai ter coisas que melhoram a produção de energia da célula, como a creatina. Então você vai ter uma série de nootrópicos, uma série de substâncias que podem te ajudar nesse desempenho. Caso a pessoa tenha déficit de atenção, alguma coisa, existem os tratamentos para déficit de atenção, Venvanse e similares. Agora, um alerta também eu gostaria de trazer aqui. Muitas pessoas estão usando Venvanse. Ia perguntar sobre isso. Sem necessidade, tá? É inegável
que assim, o Venvance realmente melhora a produtividade. Não dá para falar, às vezes você pensa, quem não tem transtorno de déficit de atenção vai tomar Venvance e não vai acontecer nada. É mentira, vai acontecer. A pessoa que tomar Venvance, ela vai performar mais. Só que se ela tomar muito Venvance, ela vai, a médio prazo, tá tomando Venvance somente para se manter bem. O que é uma coisa importante para quem está usando o Venvance? O Venvance, ele acelera o nosso sistema nervoso, tá? Grande parte das pessoas vão tomar e já vão parar porque vão ficar muito ansiosas, porque vão ter insônia. Mas tem pessoas que se sentem bem com ele. O que vai fazer aquele Venvance, o que vai diminuir a chance, não vai eliminar, daquele Venvance fazer mal para ela a longo prazo. Ela tem que suplementar alguns nutrientes que o cérebro ele vai consumir de maneira mais rápida. Um deles é a colina, por exemplo, que está presente nos ovos. A colina, quando você usa Venvance, ela é gasta rapidamente. Se você não suplementa ela, aí existem suplementos específicos de colina, tem um que chama-se alfa-GPC. Se você não suplementar a colina, você vai acelerar o seu cérebro, né, um motorzinho envenenado, para chegar uma hora que você não tem colina, você vai começar a colapsar, né? Então você vê, eu tenho pacientes já que me procuraram quando eles usavam por conta própria Venvance já há bastante tempo, e um dia eles colapsaram, um dia eles, mesmo com Venvance, eles não conseguiam pensar direito, não conseguiam fazer nada, e a gente foi vendo, entre outras coisas, que a pessoa estava completamente depletada de colina. Mesmo com doses baixas de Venvance, você consegue ter esse efeito colateral dessa forma? Sim, por longo tempo, sim. Se você usar Venvance, é legal você suplementar com nutrientes que vão ser consumidos de maneira mais rápida, mesmo para quem tem déficit de atenção, tá? Então, quem tem déficit de atenção usa muito Venvance, seria interessante se ele suplementasse algumas coisas para melhorar a função cognitiva dele, para proteger o cérebro dele. Oh, interessante. Já fica a dica para mim, viu? Já fica a dica para você. Mas um grande ponto que eu vejo, principalmente... Vou só falar uma coisa que eu acabei não falando, porque nós esquecemos no dia a dia e que é importantíssimo, tá? Olhei para ela e lembrei. Ó, se você estiver desidratado, sua capacidade cognitiva vai cair de maneira muito forte, muito forte. Então, beba água para ser inteligente. Beba água para ser inteligente. Gostei dessa. Porque a água ela tem uma função primordial na capacidade cognitiva. Exato. Tanto o corpo quanto o cérebro desidratado cai muita performance. Só a gente imaginar, o corpo precisa de água. Se não tem água, ele vai desacelerar tudo que ele faz porque ele está sentindo falta disso. A água é talvez o principal nutriente. Qual é o principal nutriente que existe para nós? É a água. Até porque... Só eu tô fazendo uma metáfora, porque a água não é um nutriente, tá? Nutrientes são coisas que tem no alimentos, mas eu tô só fazendo uma metáfora para que as pessoas saibam, a água não é um nutriente, mas sim a água é uma das coisas mais importantes. Não, com certeza. E é até interessante você falar da água, porque o ser humano ele consegue viver até 3 ou 4 dias sem água, né? E alimentos a gente consegue ficar até 2, 3 semanas. Tem alguma questão nesse sentido? Né? Depende do nível de hidratação, depende da idade da pessoa. Então, algumas pessoas vão conseguir sim sobreviver por mais de 4, 5, 6 dias sem água por conta do nível de hidratação prévio. Então, esse número específico não existe. Mas a água, se você tirar a comida, você pode sobreviver por até meses sem comida e a água não. A água você não vai chegar em um mês com certeza. Aí já diz alguma coisa. Voltando à questão do Venvance, porque isso eu achei muito curioso quando eu descobri que eu tinha TDAH e comecei a ver os tratamentos e vi que pessoas se utilizavam do Venvance, que é um tratamento, né, um tratamento sério, e para ter performance. Eu não via isso, mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que executivos tomam Venvance para essa dinâmica de performance. Eu fiquei bem assustado nesse sentido. Mas eu vi que, de fato, o Venvance ele tem alguns efeitos positivos mesmo, né? Que as pessoas não tomam porque simplesmente elas querem se fazer mal. De fato, o Venvance tem uma capacidade de concentração muito grande. Agora, a pergunta que eu faço não existe nenhum tipo de medicamento que consiga substituir o Venvance para conseguir ter algum tipo de performance, ou realmente o Venvance ele tem uma capacidade de despontar enquanto medicamento para esse efeito de performance? Existem tantas alternativas naturais, tá? Quando a gente fala em natural, a gente está falando de nootrópicos. Então, a gente está falando de coisas que vão melhorar a concentração da pessoa. A gente está falando de adaptógenos, até se tem alguns rodiola rosa. A gente está falando de aumentar a tirosina na pessoa. Então, de fitoterápicos que aumentam a dopamina na pessoa, como o muconapurense. Tem várias coisas que podem ter um efeito, não
parecido com o Venvance, mas mais leve, tá? Eu vou dar um exemplo novamente trazendo para o esporte. O atleta, ele pode usar whey protein, creatina, beta-alanina, suplementar, ele vai ter excelentes resultados. Tá? O atleta que toma bola, né, o atleta que usa hormônios aí, ele vai ter uma performance melhor. Isso é o doping físico e existe o doping mental. O Venvance vai realmente aumentar muito a capacidade de concentração da pessoa. No entanto, você usar ele constantemente, você, a médio prazo, sua capacidade começa a cair. Aí percebe que você vai estar tomando Venvance só para voltar ao normal. Sim. Tá? Então a gente tem as alternativas naturais. E se a gente está falando de drogas inteligentes, que são muito estudadas no mundo hoje, talvez a mais estudada para melhorar a capacidade cognitiva, para melhorar o aprendizado, é uma droga chamada modafinila. Tá? A modafinila foi criada exatamente para tratar a narcolepsia, do qual nós já falamos. Tá? Uhum. E percebeu-se que as pessoas saudáveis tomando modafinila começavam a ter um melhor desempenho de diversos parâmetros. Tá? Com o Venvance você também tem melhora? Você tem, mas essa melhora você tomou ele durante algum tempo, ela começa a cair. A modafinila tem bem poucos efeitos colaterais. E aí teve um estudo famoso em que o exército americano usou, ele fez o estudo com soldados, porque ele viu que dando modafinila para os soldados, se eu não me engano, era com pilotos, eles conseguiam tomar melhores decisões, eles conseguiam manter a capacidade de dirigir a aeronave por mais tempo, às vezes por 12, 14, 16 horas. Então hoje a droga inteligente mais estudada no mundo chama-se modafinila. E ela vai ser mais leve do que o Venvance. Tá? Lembrando que tanto o Venvance como a modafinila são medicamentos controlados, é algo que tem um potencial de gerar efeitos colaterais, mas o da modafinila é muito pequeno. E todos eles, obviamente, você tem que fazer com acompanhamento médico, porque sem acompanhamento médico o efeito colateral pode ser desastroso, né? E você quer alta produtividade, no final vai ter uma baixíssima produtividade e quem dirá o que vai acontecer contigo, né? Eu acho até legal a gente trazer exemplos reais para que a pessoa entenda. Uma pessoa, por exemplo, que tem um leve transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade com o Venvance pode se tornar mais grave. E um transtorno de ansiedade grave vai atrapalhar completamente a performance da pessoa. Então tem muita gente por aí que está dando tiro no pé usando o Venvance. Tá? Porque às vezes... E uma coisa que o Venvance é um pouco perigosa, tomando o Venvance a pessoa sempre sente que estou tomando as melhores decisões, estou performando muito bem. Eventualmente ela pode não estar tomando as melhores decisões e não estar performando tanto, mas o Venvance vai fazer que ela sinta que sim. Caramba. Então, queria seguir aqui com um outro momento da nossa conversa em falar sobre o Dr. Thiago Empreendedor, porque eu acho que você também tem muito a contribuir, principalmente para médicos e empreendedores da área de saúde. Um dado muito legal que a gente estava conversando é que você já conseguiu fazer um exit na sua carreira, né? Você tinha uma rede de clínicas de depilação a laser e você vendeu essas clínicas, né, em 2021 por 63 milhões de reais. Quer dizer, você já fez um belo de um exit e hoje você tem uma clínica renomada aqui em São Paulo que a maioria dos CEOs que eu converso aqui ou frequentam ou já ouviram falar, pelo menos. E você vem cada vez mais ampliando essa sua dinâmica empresarial dentro da área de saúde. Queria que você comentasse um pouco, principalmente, como você enxerga médicos que precisam empreender, porque eu acho que o médico ele deve empreender de uma forma geral, porque senão ele fica muito dependente da hora dele, apesar de ser uma hora muito bem remunerada. Todo mundo tende a buscar, né, o seu momento ali de conseguir ser menos dependente da geração de receita, né? Então, eu acho que isso é um tema bem relevante e eu acho que você conseguiu fazer muito bem, porque hoje estamos aqui batendo um papo, né? 1h da tarde, seus negócios estão rodando e você já conseguiu validar que, de fato, é possível criar negócios que são escaláveis e até ter possíveis exits. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como tem sido a sua carreira enquanto empreendedor na área de saúde. Acho que uma coisa importante a começar, por que eu me tornei empreendedor? Tá? Eu sempre tive um senso de propósito muito grande. Eu amo a medicina, eu amo ser médico, eu amo cuidar de pessoas. Legal. E eu percebi que, para ser um médico melhor, eu precisava me tornar um empresário.
Eu não me tornei empresário, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. Mas eu percebi, ao longo da minha carreira como médico, que eu estava batendo eu tinha algumas limitações, porque eu não sabia sobre gestão, porque eu não sabia montar uma boa equipe, porque eu não tinha capacidades que todo médico que queira ter bastante sucesso e que queira deixar a marca dele na medicina precisa ter. E eu parei e comecei a pensar quem são talvez grandes médicos que eu admirei, e comecei a pegar na história, desde do cara que trouxe a anestesia para a cirurgia, desde da história da cirurgia, da história da clínica, desde pegar o Pitangui, que é um cirurgião plástico brasileiro fantástico. Aí você vê que todos eles não foram só bons médicos, foram também bons empresários. Por quê? Porque para que eu seja um médico melhor, a não ser que eu quero só tratar doenças aqui dentro de um hospital, diagnóstico certo, uma pessoa que pare na minha frente. Se eu quiser realmente impactar mais pessoas, primeira coisa, eu preciso saber montar uma boa equipe. Tá? Você vai pegar os médicos que tiveram grande sucesso na história da medicina, eles montaram algo que eles tinham fluxo de caixa para investir mais e montar coisas grandes, montar grandes hospitais. Então, eu me tornei empresário para ser um médico melhor. Legal. E aí, como que começou toda essa história? Eu estava na clínica, o Espaço Volpi já estava crescendo, só que estava crescendo assim, o Dr. Thiago Volpi crescia, não o Espaço Volpi. Eu era um médico que conseguiu um reconhecimento grande, já bem novo, e cheguei a ter um programa, um reality show na TV, em que eu ajudava obesos a emagrecerem, só que eu vi que eu chegava na clínica, era eu atendendo, eu não conseguia melhorar aquilo, eu não conseguia atender mais pessoas. Muitas vezes eu percebia, cara, estou atendendo tanta gente que está caindo minha qualidade no atendimento. Eu falei, preciso ter outros conhecimentos. Aí fui fazer vários cursos, fiz uma pós-graduação em gestão de clínicas e hospitais na GV, e depois fiz todos os cursos do G4, sou membro do G4 Club hoje, sou professor do G4 hoje também. Mas eu percebi que eu precisava ter conhecimentos, e aí que é uma coisa muito legal. Por que eu entrei, né? Eu montei clínicas de depilação a laser. E essas clínicas de depilação a laser eu montei de uma franquia, a Espaço Laser, né? Então, eu montei 15 clínicas que levavam a bandeira da Espaço Laser. Por que eu comecei a montar? O Igor Moura, que era o fundador da Espaço Laser, era meu paciente. E eu vi assim, cara, esse cara entende muito de negócio. Aí eu fui ver o modelo da Espaço Laser e falei, cara, eu preciso conhecer algumas coisas aqui, porque eu vou poder trazer para o Espaço Volpi, para mim poder uma hora replicar o Espaço Volpi. Então, o motivo que me fez começar a montar a clínica de depilação a laser não foi que eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro com aquilo. Foi que eu queria aprender mais. Foi uma busca por aprendizado. E aí nós montamos, era eu e mais um sócio, nós montamos a primeira clínica, começou a dar certo, a segunda, e aí nós fomos montando e acabou virando um negócio gigante. E é muito curioso que, assim, precisa ter ousadia, tá? A gente quase quebrou em 2018. A gente começou início de 2017, final de 2018. Nós estávamos com 8 clínicas, a gente teve um problema de fluxo de caixa. Né? A clínica da Espaço Laser a gente montava, ela passava a faturar 150, 180 mil, uma clínica, e só que ela custava 100 mil. Só que esses 150, 180 mil eram pagos pelas pessoas em 14, em 18 vezes. As cidades, a gente tinha várias cidades no sul, todos os clientes tinham o costume de parcelar muito. Então, a gente estava com uma clínica que estava lindo no papel, né? Estamos faturando 180, ela está custando 100, era para ser 80. Só que 180 só tinha entrado 15. Né? E aí esgotou todos, o meu capital particular, esgotou do meu sócio, a gente estava para quebrar. E a gente teve que vender 20% do grupo para um outro investidor. Se a gente não tivesse achado esse investidor, teríamos quebrado. Né? Caramba. Então precisou ter um pouco de ousadia. E aprendi muito. Né? Então, a gente foi, em 2021 vendemos, né? Eram já 15 clínicas em 2021. E aí, 2021, primeiro movimento que eu fiz, falei, cara, vou tentar montar uma outra franquia, alguma coisa. Cheguei a montar uma clínica de transplante capilar, montei 3 clínicas de transplante capilar. Aí eu percebi o seguinte, eu tenho o Espaço Volpi e vou tentar replicar aqui o transplante capilar. Eu percebi que eu teria que focar em um dos dois, porque eu não ia conseguir dar conta dos dois. Aí um conselho para quem está me assistindo, foco na vida é uma coisa muito importante. Né? Se a gente não tiver foco, a gente não consegue fazer muita coisa. Aí eu peguei essas 3 clínicas de transplante capilar, vendi as 3 clínicas. Não foi um negócio tão bom com a Espaço Laser, mas também foi um bom negócio. E resolvi focar no que eu considero hoje que é o meu propósito, que é estudar cada vez mais a medicina, principalmente com foco em longevidade. Tá? E longevidade tem muito a ver com alta performance, porque para você ser uma pessoa com 90 anos,
que esteja bem, você precisa meio que ser um super-homem aos 50. Você precisa ter mais força do que o necessário aos 50. Você precisa ter uma capacidade cognitiva maior, porque você vai perder um pouco, você consegue continuar sendo funcional aos 90 anos. Então, você viver muito tem a ver com você ter alta performance com 40, 50 anos. Eu vi, esse é meu propósito, e hoje estou com a minha energia toda no Espaço Volpi. E aí eu montei também um curso para médicos. E, novamente, como é que começou esse curso? Hoje, eu estou expandindo o Espaço Volpi, eu preciso de cada vez mais médicos, já formei vários médicos lá dentro, e percebi, cara, eu preciso de um médico que não só tem habilidades técnicas, tá? Como um médico que, se a gente começar a abrir outras unidades, consiga me ajudar e consiga também ser empresário nas outras unidades. Aí eu comecei, vou entrevistar médicos. Cara, não tem. Não tem. Né? Os médicos não têm uma capacidade de gerir grande. Eu acabei tendo, porque eu fui buscá-las, não nasci com ela, mas fiz muitos cursos e fui buscar também conviver com pessoas que entendiam disso. Foi quando eu fui, por exemplo, fazer as clínicas com o Igor Moura. E aí eu falei, então tá, o que eu vou fazer? Eu preciso capacitar as pessoas. Aí, em 2022, eu montei um curso. Esse curso teve em outubro 150 médicos, tá? Que é um curso que fala sobre gestão para médicos. De lá para cá, 2 coisas eu fiz. Primeiro, eu tenho o meu Instagram, que é o Dr. Thiago Volpi com H. Eu montei um Close Friends, né, que é só para médicos. Então, se você for médico e você quiser entrar no meu Close Friends, ele é gratuito, eu não cobro nada. Eu falo lá de gestão. Eu deixo as pessoas acompanharem um pouco do dia a dia da minha clínica. Então, se alguém que for médico quiser entrar, é só mandar um direct que nós colocamos você lá. E agora, em outubro, eu vou ter um outro curso, que é um curso para médicos que querem montar clínica, médicos que já estão numa fase inicial aí de carreira e querem crescer. E aí, não sei se vai ser em dezembro, se vai ser no início do ano que vem, eu vou ter um curso online que é para aquela pessoa que está começando completamente, que ela quer saber, cara, como que eu faço com a minha carreira médica? Ou, quero montar um consultório, eu não sei nada de montar consultório. Tá? Eu, quando montei minha primeira clínica, eu não entendia nada de regra de CLT. Eu contratei funcionário, que eu ia pagar 3 mil, achando que era esse o custo que eu teria com o funcionário. Tá? Então, eu tomei as porradas que hoje eu não quero que meus colegas tomem. E qual é o grande objetivo disso? Obviamente, o curso me dá um retorno financeiro, mas eu quero achar os meus futuros sócios, porque hoje eu estou focado em fazer o Espaço Volpi crescer. Cara, golaço. E você, assim, cria um flywheel, né? Que retroalimenta essa sua necessidade. Uma coisa que, para mim, é muito angustiante é porque a gente também tem vários clientes dentro da área de saúde. Eu, particularmente, nem comentei com você, mas eu vim da área de saúde como vendedor da área de produtos médicos, né? Eu comecei minha carreira numa subsidiária da Johnson & Johnson, então entendi um pouco sobre a parte de Product Devices e depois disso eu saí e montei uma distribuidora de, mais especificamente, catéteres e coisas específicas para anestesia. Vendi esse negócio, vendi essa distribuidora de produtos que a gente já estava na região sudeste, era muito bem posicionado. E tive a oportunidade nesse caminho de conhecer, e hoje essas pessoas que eu conheci se tornaram grandes amigos e clientes, donos de distribuidoras da área de saúde, clínicas, hospitais. E uma coisa é um padrão. Pouquíssimos estudaram sobre gestão. Pouquíssimos. Qual que é eu diria que é talvez um problema do médico, tá? Nós estudamos muito outras áreas. E o médico, quando ele se torna muito bom, muitos médicos acham que por eles serem muito bons na medicina, por terem estudado muito, eles vão ter boas respostas para questões de gestão. Então, eu já cansei de ver colegas, eu acabo fazendo mentoria para alguns colegas também, em que ele até contrata um bom gestor, só que o bom gestor tem uma ideia, ele tem outra, ele fala, não, vou fazer a minha ideia. Direto. Porque o médico, muitas vezes, ele é uma pessoa muito inteligente, ele sabe disso, ele é aquele cara que, desde da infância, ele ia bem no colégio, ele conseguiu passar num vestibular difícil, conseguiu se formar em medicina, se tornou um médico de destaque. Então, ele está sempre na ponta do funil de sucesso, né? E ele passa a achar que ele vai poder tomar boas capacidades de gestão. E eu trago novamente uma história minha, acho que essa você não consegue aí, mas... Por que eu fui buscar gestão? Né? Porque, não, eu sou um cara humilde, eu nunca fui essa coisa do médico de achar que tinha respostas. Não. Eu estava acho que era 2008 ou 2010,
um paciente meu falou, cara, eu vou trazer uma franquia de comida saudável para o Brasil. Chamava Sumo Salad. Na Austrália era muito grande, vamos trazer para o Brasil. E eu parti desse princípio, né? Cara, eu sou um médico que trabalha com saúde. A franquia Sim. de comida saudável. Sou um cara inteligente, logo eu entendo de uma franquia de comida saudável. Montamos a franquia, deu briga de sócios, eu dei uma garantia pessoal para um aluguel que nós tínhamos. A gente chegou a montar 2 restaurantes. Um dia eu tive os outros sócios viram que ia dar coisa errada, tiraram as coisas do nome. Um dia eu tive um sequestro bancário, eu acordei, fui ver meu dinheiro, não tinha dinheiro na conta, porque tinha um processo, eu era o único cara que tinha coisas no meu nome. Perdi uma grana, né? Perdi mais de $500 mil nesse negócio. E aí eu falei, pô, eu preciso aprender. Então foi tomando porrada na cara. Né? E é uma coisa legal também, às vezes eu vejo conheço colegas que tentaram abrir uma clínica, não deu certo. E mesmo empresários, quando eu lá no G4, quando dou aula, quando eu falo com os colegas, tem gente que assim, montei uma empresa, não deu certo. Eu falei, se eu tivesse desistido de montar negócio no meu primeiro negócio, cara, não tinha feito esse exit, que hoje me dá uma tranquilidade de vida muito grande. Né? Então, agora, o que é importante? O que eu aprendi nisso? Primeiro, assim, cara, eu sou médico, trabalho com área de saúde, com coisas saudáveis. Isso não significa que eu entenda de comida de um restaurante de comida saudável. Né? Tem coisas totalmente diferentes. Isso não significa que eu entenda de franquear um restaurante de comida saudável. Né? Aí, por que eu fui para Espaço Laser? Cara, é clínica. Eu entendo muito bem. A Espaço Laser, ela teve uma época antes de eu montar, que eles me chamaram que eles queriam montar um setor de emagrecimento. Acabou não dando certo esse setor de emagrecimento, isso foi em 2013. No entanto, eu conheci a fundo como a Espaço Laser funcionava. Então, fui investir no quê? Num negócio muito parecido com o meu, clínica, num negócio que eu já conhecia cada detalhe dele. E tive um sócio muito bom que as habilidades que eu não tinha, o meu sócio tinha. Então, por exemplo, na hora de fazer as clínicas de reforma, de fazer algumas negociações, eu não sei fazer isso bem. Só que ele sabia. Então, eu procurei uma pessoa que me completasse nas habilidades que eu não tinha. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Mas por que eu tive essa trajetória? Porque eu deu errado lá atrás. E você ainda conseguiu entender o caminho. Eu ainda vejo médicos que, por mais que eles quebrem em diversos aspectos da vida, eles não conseguem se dobrar a entender mais sobre gestão. Isso que, para mim, é muito chocante. Eu sou professor também, eu fui professor da Babson College, aqui na América Latina. É uma das maiores universidades de empreendedorismo. E, pelo alto custo, obviamente, a gente teve muito médico, porque médico consegue subsidiar isso, né? Uma carreira que consegue se remunerar muito bem. E eu vi vários médicos, mas os médicos no curso não queriam aprender sobre determinados assuntos porque eles julgavam que aquilo não era interessante. E eu não estou falando de uma pessoa, porque eu gostaria que tivesse sido uma, mas foi mais de uma. Isso me chocou. Ao mesmo tempo que eu vi uma nova, vamos chamar assim, uma nova geração de médicos já com uma cabeça muito mais aberta. Mas existe uma geração de médicos extremamente fechada para isso que me choca. E aí eu até te pergunto, já que você é médico e está muito mais inserido do que eu, qual foi o momento assim ou melhor, o porquê isso acontece? Eu não sei se porque antes a saúde dava dinheiro, quer sim ou quer sim, ou sei lá, existe uma mentalidade em termos de ego mesmo, se você me permite falar, sobre esse assunto. Isso é uma coisa que me chocou, assim. Eu acho que o grande causador disso foi realmente o fato de que ser médico, ele te dava um prestígio social, ele te dava um retorno financeiro que bastava para você ser um bom médico. Né? E você tinha uma tranquilidade muito grande na vida. Cara, isso mudou. A quantidade de faculdades de medicina que estão abrindo, a quantidade de médicos que todo ano vão chegar no mercado é gigantesca. Então, para aquele médico que achava que antigamente, se eu me formar médico, eu estou feito já na vida. Não está. Tá? Se você não for um cara que saiba fazer a gestão da sua carreira bem, ou talvez monte uma clínica e se torne empreendedor, você vai ser um técnico que não vai ser tão bem remunerado como já foi. E aí, na medicina, por conta dessa facilidade, o
criou-se um preconceito. Que, quando eu fiz a faculdade ainda, eu fiz medicina na USP, aqui em São Paulo, e às vezes eu cheguei até a pensar na época em fazer algumas coisas de administração hospitalar, porque tinha... na época, isso ainda era uma residência, hoje não é mais. Cheguei a conhecer, fiz alguns estágios, e eu não queria virar administrador, mas eu sabia já que era um pouquinho importante saber disso. Mas os meus colegas falavam que o médico que estudava gestão, que o médico que tentava estudar marketing, não era um cara bom tecnicamente, existia um preconceito. Como se a pessoa que fosse tentar estudar outras coisas, ela tentava estudar outras coisas porque ela não fosse um bom médico. Só que isso não existe mais. Tá? A nova geração está vindo, estudando tudo, tá? Até porque eles veem que a concorrência é muito maior. E os médicos, e quando eu digo mais velhos, eu não estou falando de médicos de 60, 70 anos, estou falando de médicos da minha idade, tenho 43 anos. Eu tenho colegas, né? Pô, Medicina USP é uma das melhores faculdades do Brasil. Cara, eu tenho colegas que estão com 43, 44 anos, têm 2 filhos, cara, dando plantão todo final de semana. O cara pega durante a semana 2 plantões à noite e dá plantão ou no sábado ou no domingo, além do trabalho normal dele. Porque ele não conseguiu montar uma estrutura. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir educar os filhos. E ele continua achando que não, vou ser médico, vou dar mais plantão. Cara, só que o plantão daqui a pouco vai pagar menos. Por quê? Porque vai ter um monte de médico mais novo que vai estar disposto a receber menos pelo plantão. Né? E ele não vai conseguir ter esse complemento de renda. E um grande problema do médico é o seguinte: você não costuma ver muitos médicos quebrando. No seguinte sentido, muito antes do médico quebrar, ele se quebra a saúde dele. Porque o médico, vamos lá, você é um empresário, você está lá trabalhando na sua empresa começa a ficar negativa ou você não está conseguindo pagar suas contas. Cara, vai chegar uma hora que você vai quebrar. O médico, a empresa dele, a clínica dele não está bem, a profissão dele não está indo bem, falta dinheiro para ele colocar em casa, a clínica dele dá prejuízo. Ele não quebra, ele começa a dar plantão de final de semana, ele começa a dar plantão à noite. Então você pega colegas aí, conheço colegas até na faixa dos 50 anos, que são caras bons tecnicamente. O cara está trabalhando 70, 80 horas por semana. Por quê? Porque a empresa dele deu errado. Só que ele é orgulhoso. Ele não vai fechar a clínica dele. Ele não vai ir trabalhar com outro colega. Ele fala, não vou fazer isso. Aí da clínica dele, o cara é um cara bom e ele tira da clínica dele um valor muito pequeno. Ele não consegue pagar as contas em casa. Pô, ele tem filho para sustentar, ele tem uma família em casa. Aí o que ele faz? Pô, vou pegar um plantão para complementar minha renda. Vou pegar outro plantão para complementar minha renda. Ele vai quebrar depois de 10 anos. Só que ele quebrou depois de 10 anos, não só financeiramente, ele quebrou a saúde dele. Boa. E aí ele não tem mais condição de dar um próximo passo. E aí você vai ver, se você vê índices de suicídio médico são muito maiores do que na população normal, a média de vida do médico deveria ser maior, né? A gente conhece sobre saúde, é menor do que a população normal. Então, isso é uma questão, e é uma questão até que a sociedade deve se preocupar um pouco, porque muitos médicos chegando, muitos médicos trabalhando muito. Cara, o cara que está trabalhando muito e não está dormindo direito, ele é um mau tomador de decisão. Boa. Se você chegar num pronto-socorro com um problema que está na mão daquele cara, tomar a decisão que pode fazer você sobreviver ou você morrer, tudo que você quer é que ele tenha dormido uma boa noite de sono na noite anterior. Boa. Tudo que você quer é isso. Porque senão ele vai ser um tomador de decisões erradas. Cara, muito boa essa, viu? Muito boa. Vai virar corte, certamente. Para a gente finalizar, eu queria só que a gente fizesse um debate aqui sobre principais erros que você vê na gestão de clínicas que médicos normalmente tomam, assim. O que você mais acaba escutando ou vendo, assim? Erros pontuais, por exemplo. Você tá um que eu vejo bastante. Quando a gente vai fazer consultoria dentro de clínicas que já tem não são gigantes, mas que já tem um tamanho legal, o médico ele terceiriza a venda, ele deixa para a secretária fazer a venda de qualquer jeito e não toma nenhum cuidado com o processo de compra do cliente. Esse, para mim, é um dos principais erros que eu vejo, porque o cliente vai lá, ele treina mal o atendente, muitas vezes é interessante ele ter uma pessoa mais voltada para a venda, ele não tem, ou, para mim, o pior dos casos, o cara vai lá, ele não tem um CRM para cuidar do cara, ele não controla quantas idas e vindas esse cara tem, ele basicamente não toma conta da jornada de compra desse paciente. Isso, para mim, é um dos erros que eu vejo e é bem frequente. Quais outros erros você acaba
identificando também? Eu acho que é falta de processos na clínica, tá? Isso é uma coisa muito comum. O médico, ele passa assim, ele confia em uma pessoa. Então, ele tem uma secretária boa, uma secretária que vende bem, ele faz sucesso. A secretária, por algum motivo, sai. Cara, ele não descreveu o que ele precisava, ele não tem uma descrição de cargos, ele não tem E é uma coisa simples, tá? Cara, um checklist do que uma nova secretária tem que fazer de manhã até a noite. Ele não tem. Então, não tem processos bem descritos dentro da clínica. Tá? Ele não entende da parte financeira. Então, ele está lá, pô, estou faturando tanto, estou bem. Só que ele não sabe qual o custo que ele tem. Então, ele tem produtos dentro da clínica, ele não sabe qual que é a margem daqueles produtos. Tá? E ele também... Então, o fluxo de caixa acaba acontecendo, né? Ele não tem conhecimentos de marketing, então ele confia assim, não, pô, tem um cliente, esse cliente me indicou outro cliente, eu fui crescendo aos poucos. E, antigamente, o que acontecia? O cara formava a carteira, ninguém mais mexia na carteira dele. Só que hoje os pacientes dele estão recebendo informações por mídias sociais de uma série de lugares. Ou seja, se ele não cuidar da carteira dele, a carteira dele não vai ficar sempre para ele. Então, é essa questão. Não tem um CRM, ele não tem processos, não tem descritivo de cargos, não sabe a parte financeira da clínica, quanto que ele fatura em cada um dos produtos. E um outro caso que eu vejo muito, tá? E eu vejo isso até em médicos que vão buscar capacitações, que começam a entender de gestão. Ele não sabe delegar. Golaço. Ele acha que ele é tão bom, e às vezes ele é mesmo, mas às vezes assim, o cara fez um curso de gestão, tem colegas, pô, fiz o curso do G4, fiz a imersão, fiz outras mentorias, e eu entendo muito. Talvez ele até entenda mais do que o gestor dele alguma coisa, só que ele está gastando o tempo dele com algo que ele teria que estar gastando com outra coisa. Então o médico, no primeiro momento, assim, ele está perdido, está tudo acontecendo errado. Não tem processo, não tem marketing, não tem CRM, não entende da parte financeira. Aí o que ele faz? Ele vai se capacitar. Então, por exemplo, vários médicos que fizeram meu curso no ano passado, depois eles iam falar comigo, cara, me capacitei, mas tá complicado, porque minha gerente fez isso, minha gerente fez isso. Cara, você se capacitou, só que você não está orientando, você está querendo fazer no lugar das pessoas. Então, o primeiro nível, ele não sabe nada, depois, quando ele sabe um pouco, ele quer fazer tudo, ele é centralizador. Aí ele vai chegar no último nível, que ele vai saber ser um líder, ele vai saber colocar cada pessoa no papel adequado, vai ter processos bem descritos, vai saber qual que é o retorno financeiro de cada um dos produtos dele, vai saber como fazer um marketing ético, porque tem muito médico que fala, pô, mas médico não pode fazer marketing. Médico não pode fazer marketing antiético, tá? Você não pode chegar lá e fazer uma promessa de resultado quando em medicina você não consegue prometer o resultado, né? Então, não posso falar para você, olha, você vai lá, você vai fazer uma dieta e você vai perder 15 quilos. Cara, e se você não seguir a dieta? E se seu metabolismo não for bom? Tá? Então, marketing ético pode ser feito, que é o marketing de conteúdo, que é o marketing de relacionamento. Tá? Uma das coisas que mais gera resultado para uma clínica é quando o médico passa a incentivar os próprios clientes dele a indicarem outros clientes. Pô, golaço. Cara, doutor, ótimo podcast. Acho que foi extremamente agregador aqui para todo mundo que está escutando, principalmente para executivos. E eu acredito também que para muitos médicos, que inclusive são meus clientes, e que também escutam a gente. A gente tem muito médico hoje buscando mais conhecimento. Por isso que eu quis instigar um pouco e a gente falar sobre esses assuntos. E no final eu queria que você desse uma dica para esse cara médico que quer empreender agora. Eu sempre peço uma dica de todo mundo que passa aqui e eu queria saber a sua para esse médico que está muito operacional, mas quer de fato virar um gestor. Se capacite para isso. Tá? Para você virar um bom empreendedor, para você montar a sua clínica e ter sucesso, o nível de conhecimento necessário é como se você tivesse que ter uma outra especialidade. Então, se você é endocrinologista, se você quiser começar a tratar o cérebro das pessoas, você vai ter que fazer uma especialização em neurologia. Para você conseguir empreender, não é só abrir a clínica e vamos ver como as coisas acontecem. Você precisa se capacitar, você tem que ter o nível de estudo que você precisaria para ter uma outra especialidade. Capacite-se. Boa. Cara, doutor, papo ótimo. Pessoal do Papo Show, estivemos aqui com o Dr. Thiago Volpe, da Clínica Espaço Volpe. Recomendo que vocês sigam. Doutor, por favor, deixe suas redes sociais, que eu sei que você é bastante ativo e tem muito conteúdo lá de valor para todo mundo. Então, o meu Instagram é minha principal rede social, é o Dr. Thiago Volpe, Thiago com H e o Volpe com I. Tá? E nessa rede social, para os médicos, eu mostro um pouco do dia a dia da minha clínica, é só mandar um direct no Close Friends que eu te incluo lá. Golaço.
Pessoal, não deixe de curtir e compartilhar esse podcast. Manda aí pros seus amigos. E o meu, você já sabe, Dario_Pérez no Instagram, Dario Pérez no LinkedIn. Só me seguir lá, a gente sempre troca muita ideia. Tamo junto e até a próxima.